noite, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um culto evangelístico da Hora da Decisão. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos com saúde, estarmos bem, principalmente a oportunidade de podermos adorar nosso Deus e ouvir a sua poderosa palavra. Amém? Vamos orar, meus irmãos, apresentar a Deus este culto, apresentar cada vida que aqui já se faz presente e pedir para que Deus guarde e proteja aqueles que ainda estão a caminho da igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Querido Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, Senhor, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para glorificarmos o teu santo nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, por cada vida que já se faz presente aqui, por aqueles que estão ainda a caminho, Deus, por aqueles que virão, por aqueles que, Senhor, necessitam, ó Pai, da providência do Senhor, meu Deus. O Senhor é aquele que sonda mentes, corações, o Senhor é aquele que conhece a nossa vida no profundo, Pai. Então, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe este culto, abençoe a liturgia, abençoe os louvores, os hinos e canções que serão entoadas aqui, Pai, que seja única e exclusivamente para a glória e para o louvor do teu santo e bendito nome. Pai querido, fica conosco, posteriormente fala conosco através da tua palavra, Senhor, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra, Pai, que é digna, Pai, de toda a nossa aceitação, Deus, que possamos receber ela, praticá-la, não somente como ouvintes esquecidos, mas principalmente como praticantes da tua palavra, colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, e assim, Pai, oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar, louvado seja Deus. Eu quero meditar aqui em dois versículos, está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 a verso 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não percebereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Irmãos, Deus é aquele que sempre tem feito coisas novas na nossa vida. Sempre. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos presos ao passado, nós ficamos presos às circunstâncias que nos afligiram e ficamos lembrando muitas vezes dessas coisas. Mas Deus é aquele que renova as nossas vidas todo momento, todo instante, e Ele tem sempre algo novo para realizar na minha vida e na sua vida. Creia que Deus é fiel, creia que Deus é poderoso para transformar, para fazer ali um caminho no deserto, rios no ermo, para fazer algo novo. E eu tenho certeza disso, que se você abrir o seu coração nesta noite, Deus fará algo novo na sua vida. Amém? Vamos adorar a Deus, glorificar a Deus com cânticos espirituais em nome de Jesus. Vamos orar pelo servo de Deus. Querido Deus, soberano Pai, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua unção, Pai, sobre a vida do Teu servo, trazendo a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Unge os lábios dele, abre todo o entendimento, tudo aquilo que ele estudou, Pai, para que ele possa, Senhor, retransmitir, ó Deus, o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. E assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você ouve o nome Jesus, qual é a imagem que vem na sua mente? Uma pesquisa, sem dúvida, revelaria a imagem de um homem com pele clara, olhos azuis, cabelos e barba grandes. Por que essa imagem é tão recorrente em muitas pessoas? Porque o Cristo da religião é mais conhecido do que o Cristo do Evangelho. O tema dessa mensagem é tudo novo, porque muitas pessoas ainda estão apegadas à imagem que elas mesmas fazem
de Jesus, que não condiz com a imagem do Evangelho. Tudo novo. Mas em que sentido? Primeiro, no sentido de sermos uma nova criatura. Paulo escreveu à igreja de Corinto: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A natureza humana não é 50% boa e 50% ruim. A natureza humana é 100% má, pecadora. O ser humano precisa de redenção, precisa ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura é um ato livre e soberano do Deus Criador. O ser humano precisa de uma nova identidade. Quando nós falamos de identidade, vem à nossa mente o documento de RG que contém nome, filiação, data de nascimento, sexo, número geral, número do registro geral. Mas a nossa identidade vai muito além do fator social e econômico. O RG não define quem nós somos. O Evangelho define quem nós somos. E em Cristo nós somos uma nova criação. E a palavra criação me remete ao Bereshit. Bereshit em hebraico, que significa no princípio. Porque está escrito no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E se Deus criou os céus e a terra, de fato Ele criou, então Ele pode criar um novo coração para qualquer ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 3, diz que a terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus, e o Espírito pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra eterna criou o cosmos, isto é, ordem no caos. A palavra, o verbo, que é Cristo, sempre cria ordem no caos, luz nas trevas, beleza onde só há horror. A nossa vida era como a terra no princípio, sem forma e vazia. A nossa vida era toda deformada espiritualmente, sem sentido, vazia pelo pecado, idolatria, incredulidade em nosso coração. Mas Cristo fez nova todas as coisas na nossa vida. Ele criou uma nova natureza, um novo ser em cada um de nós. É o ex nihilo, que em latim significa criação do nada. Portanto, nós podemos celebrar a nossa nova vida em Cristo Jesus, os prazeres sexuais, as drogas lícitas e ilícitas, o culto aos bens materiais e a vida toda certinha do puritanismo não resolve o problema do vazio existencial, não resolve o problema do pecado no ser humano. Somente Cristo tem autoridade para resolver o problema do pecado no ser humano. Sem Cristo, nós continuamos perdidos. O poeta José Régio descreveu seu descontentamento existencial nesses versos: não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Nós, muitas vezes, já fomos por aí perdidos, sem chão, sem direção, como os dois filhos perdidos da história que Jesus contou e que nós lemos no Evangelho de Lucas capítulo 15. O filho mais novo perdido longe de casa, o filho mais velho perdido dentro de casa. Você está perdido em si. Cristo nos acha, Cristo nos salva, Cristo faz de nós uma nova criatura. Tudo novo. Em que sentido? No sentido de sermos uma nova criatura. Mas como podemos ser uma nova criatura? Como você pode ser uma nova criatura? Permanecendo em Cristo. Esse é o segundo ponto da mensagem. Permanecendo em Cristo. O verso diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A única fonte para sermos uma nova criação é o Cristo do Evangelho e não o Cristo da religião. No Evangelho de João capítulo 1, verso 12, nós descobrimos que Cristo é o empoderador do ser humano para ser uma nova criatura, porque está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Todos que receberam Jesus, o próprio Jesus, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus. Portanto, nós temos essa promessa maravilhosa para o nosso coração. Sem Cristo, nós podemos falar as línguas dos homens e dos anjos. Nós somos capazes de profetizar. Somos capazes de ter tamanha fé a ponto de transportar montes, de operar milagres extraordinários, de distribuir todos os nossos bens entre os pobres. E até mesmo somos capazes de até entregar nossa própria vida pelo próximo, como um testemunho da nossa fé. Mas sem amor, tudo isso é absolutamente nada. Sem amor, somos absolutamente nada. É o que nós lemos na carta de Paulo, primeira carta, capítulo 13. Sem Cristo, não somos absolutamente nada. Cristo é a única fonte do amor transformador, do amor que transforma a nossa pessoa, que nos faz ser uma nova criatura. Preste atenção na partícula condicional, se alguém está em Cristo. Não está escrito no texto se alguém está na igreja presbiteriana, ou se alguém está na igreja batista, ou se alguém está em Calvino, ou se alguém está em Lutero, mas está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Preste atenção também no verbo estar. Em grego, denota uma união vital, pessoal, não uma união superficial, impessoal. Se alguém está em Cristo. Que tipo de união nós temos com Cristo? Essa união vital, profunda, pessoal, ou a nossa união com Cristo é meramente superficial, impessoal? Preste atenção também no tempo do verbo estar. É o tempo presente. Não está escrito se alguém esteve em Cristo, se alguém estará em Cristo. O tempo não é passado, futuro, mas é o tempo presente. Não importa se você esteve em Cristo ou se você estará em Cristo. O que importa é se você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas uma pergunta prática é: quem é esse alguém que está em Cristo? Esse alguém é você? Esse alguém sou eu? Ou esse alguém é sempre o fulano, beltrano, cicrano, os avós, os pais, os tios, os primos, o irmão ou a irmã de sangue, o vizinho, o colega de trabalho, o amigo da escola, mas nunca você, nunca eu? O alguém tem que ser você, por que não? O alguém tem que ser eu, por que não? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O teólogo Nicodemos acreditava que se alguém estava na genealogia de Israel, veria o reino de Deus. Se alguém estava na doutrina ortodoxa do judaísmo, veria o reino de Deus. Mas Jesus rebateu essa mentalidade idólatra do teólogo Nicodemos, dizendo: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós nascemos espiritualmente pela vontade soberana de Deus, nós permanecemos em Cristo. Não mais em nós, não mais um poder humano tão falível, mas somente em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quais são as marcas da nova vida em Cristo? Esse é o terceiro ponto da mensagem. As marcas da nova vida em Cristo. Há duas marcas. Primeira, a marca da libertação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. A marca da libertação. E que coisas antigas são essas? São as coisas perecíveis, vazias, alienantes, pecadoras, destrutivas para todo e qualquer ser humano. Nós não somos mais escravos do pecado, da culpa, do medo, da morte, do diabo, das paixões desenfreadas, incontroláveis, da burrice relacional, da jumentice humana. Em Cristo,
não somos mais escravos de nada disso. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Felca, no mês passado, denunciou o crime da adultização infantil, que está na internet há muito tempo. O Evangelho é o poder de Deus que nos liberta do submundo da internet, da violência doméstica, do silêncio vingativo na família, porque há pessoas que decretam para si mesmo um silêncio vingativo, pai para com filho, filho para com pai, marido para com esposa, esposa para com marido. Mas o Evangelho é o poder de Deus que nos liberta de todo esse tipo de escravidão, rancor, ressentimento, vingança, que nos liberta de qualquer submundo. Mas eu quero denunciar a infantilização de adultos, homens e mulheres que sofrem da síndrome de Peter Pan. Você conhece a síndrome de Peter Pan? Aquela história da criança que não quer crescer de jeito nenhum, que não quer ser adulto, que não quer perder o espírito infantil. Há homens e adultos que não querem crescer porque a maturidade exige renúncias, resiliência, sacrifícios. O Evangelho nos liberta da infantilização de adultos. O Evangelho nos chama para a maturidade, para crescermos, para sermos adultos responsáveis, sem perdermos o espírito de criança, deixando para trás o espírito de meninice, de infantilidade, porque o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios que quando ele era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas quando ele se tornou o homem, deixou as coisas de menino, deixou a meninice para trás, porque o Evangelho nos liberta de toda meninice, de toda infantilidade, nos liberta da infantilização, nos tornamos adultos sem perder o espírito de criança, porque Cristo nos ensina que aquele que não se converter como uma criança não entrará no reino dos céus. As coisas antigas passaram. O verbo passar em grego está no tempo aoristo, indica uma ação concluída, acabada. Portanto, poderia também ser traduzido como as coisas antigas desapareceram, as coisas antigas foram embora. Tudo aquilo que nos amarrava, nos prendia, nos acorrentava, nos oprimia, nos escravizava, nos destruía, já foi embora, já desapareceu, já foi destruído na cruz do Calvário. E pela fé nos apropriamos dessa realidade, dessa verdade inegável. Mas há uma segunda marca da nova vida em Cristo Jesus, é a marca da renovação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou em uma outra versão diz, eis que tudo se fez novo. O termo eis em grego também pode ser traduzido por veja, olhe bem que tudo se fez novo, olhe bem que se fizeram novas todas as coisas na vida daquele que crê em Jesus, daquele que permanece em Jesus, daquele que tem de fato uma união vital, pessoal, profunda com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus. Como nós olhamos com pressa para o Evangelho, como nós olhamos com pressa para Jesus. Mas a carta aos Hebreus capítulo 12, verso 2 diz para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É dessa maneira que nós precisamos olhar para Cristo. É dessa maneira que nós temos que olhar para o Evangelho, com firmeza, sem pressa. Tudo se fez novo. Mas tudo o quê? Toda a nossa mentalidade, toda a nossa visão de mundo, todo o nosso relacionamento, namoro, casamento, sexo, trabalho, finanças, amizades, liberdade. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 10, a primeira carta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
me convém. A nossa liberdade em Cristo passa a ser então a liberdade responsável, que leva em conta o irmão, a irmã, que não busca ofendê-lo, que não busca escandalizá-lo, que não busca ser um tropeço para a vida do nosso irmão, da nossa irmã, porque passamos a agir pelo Espírito do amor, com liberdade, mas sem abrir mão do amor. Uma vez estava na companhia militar pregando, um oficial ofereceu para mim um bolo, e eu brinquei com ele dizendo que a minha religião não permite comer bolo. Nós ríamos, mas infelizmente, tragicamente, muitas pessoas são escravas da religião, vivem ainda dominadas pelo legalismo, ainda não conheceram o poder da graça do Evangelho, o poder de Cristo para as suas vidas. Cristo renova a alma ferida, machucada, violentada, abusada pela estupidez humana, pelo pecado. Tudo em nós é reciclável e renovável pela fé em Cristo Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos de renovação. Renovação em nossa vocação, renovação em nossa oração, em nossa comunhão, em nossa evangelização, em nossa missão, em nossa teologia. Precisamos da renovação que vem de Cristo para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa visão, para a nossa missão. Em Cristo nós somos renovados. Tudo se fez novo. Na música Vento no Litoral, da banda Legião Urbana, há um verso que canta: e o vento leva tudo embora. E o vento vai levando tudo embora. O que você gostaria que o vento levasse para longe de você? O que você gostaria que o vento do Espírito trouxesse para você? O desafio dessa mensagem é conhecermos e praticarmos todo o ensino de Cristo. Não só parte do ensino de Cristo, não só quase tudo do ensino de Cristo, mas conhecer e praticar todo o ensino de Cristo. Tudo novo. Em que sentido? No sentido de sermos uma nova criatura. Como sermos uma nova criatura? Permanecendo em Cristo. E duas marcas da nova vida em Cristo: a marca da libertação e a marca da renovação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Que assim seja na sua vida, na minha vida, na vida dos ouvintes, que experimentemos essa obra salvadora, graciosa, redentora na nossa vida, dia após dia, para a glória de Deus, o nosso Pai. É o Senhor de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo.
Vamos orar. Querido e soberano Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, tão pertinente para as nossas vidas, ó Pai. Pedimos para que o Senhor continue, Senhor, renovando a nossa vida, renovando as nossas esperanças, ó Pai, a nossa fé, o nosso amor, para que possamos servir a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Senhor, abençoa a Tua igreja aqui, abençoa cada vida que aqui está presente, Pai, aqueles que não puderam vir também. Senhor, semana que vem teremos o culto dos caminhoneiros, ó Pai, que o Senhor também abençoe esse trabalho que se iniciou, Pai, que o Senhor venha dar direção, ó Deus, e que vidas venham ser impactadas, transformadas, ó Pai, regeneradas pelo poder da Tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, Pai. Abençoa cada um que aqui está e nos leve em segurança de volta aos nossos lares, para as nossas famílias, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo culto. Assim Deus permitir.